Alguém oferta R$1.000 nesse semovente gato. Um gato? Em leilão? É, rapaz. Mas não é um gato, não. É uma gata. R$1.000. Quem dá mais? Marie é persa e faz parte de uma fraude milionária. Mais uma aplicada contra o INSS. A história de Marie e dessa incrível fraude milionária você vai ver hoje. Fantástico. Domingo, 12 de novembro, o Fantástico está no ar e esta noite destaca também. Cleópatra, a rainha que marcou a história do Egito. Cleópatra conhecia filosofia profundamente, falava 7 idiomas com fluência. E o ritual da vida eterna na tumba de um faraó. É a jornada da vida Rio Nilo. Vixe Maria! A Renata Ceribelli vai ao Canadá para encarar os esportes mais incríveis do mundo. E tudo em 360 graus. A maior fabricante de armas do Brasil está sob investigação. É de extrema gravidade o risco que nós estamos imputando aos nossos policiais no país. Pistolas e submetralhadoras que disparam sozinhas. Ou não disparam na hora em que o policial mais precisa. O público topou e o Fantástico bota no ar. Tá de brincadeira. Bruno e Marrone, Marília Mendonça e o melhor da sofrência. É fantástico! É o show da vida! No ar! E hoje eu tô com você. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Eles estão nas ruas para aplicar a lei, mas viraram alvo de violência. Em São Paulo, o número de agressões contra agentes de trânsito aumentou quase 20% no último ano. O Fantástico fez uma blitz pelo Brasil e mostra agora como uma simples multa pode detonar reações descontroladas. Em Salvador, arremessou o capacete e eu tentei me defender. no interior do Paraná, Fui surpreendido pelas costas. na maior cidade do país Me senti bastante humilhado, né? e em todo o Brasil. Nossos levantamentos estatísticos mostram que 10% do efetivo sofre algum tipo de agressão, chega a ser mais de 2.000 agentes de trânsito agredidos por ano. Há uma situação de risco para os nossos agentes. Funcionários agredidos em sua maioria em plena luz do dia, por estarem aplicando a lei. Só na cidade de São Paulo, o número de agentes agredidos aumentou de 48 no ano passado para 57 este ano. O caso mais grave aconteceu em fevereiro, nesta ponte, quando um fiscal, ao aplicar uma multa, foi esfaqueado pelo ocupante de uma van. O golpe atingiu o radiotransmissor que o funcionário levava na altura do peito e ele não se feriu. Mesmo assim, muito assustado, não quis gravar a entrevista. A faca bateu na jaqueta e no rádio, senão teria assassinado o nosso agente. Outros fiscais de outras cidades não tiveram tanta sorte. Ano passado nós tivemos 3 casos de morte no Pará, tivemos um caso de morte esse ano na Paraíba, onde um agente de trânsito na fiscalização da lei seca foi assassinado, um condutor que de forma intencional o atropelou. Ela faz ameaça, agride, dá volta no quarteirão, volta lá e continua com a ameaça até o limite em que sai a situação física da agressão. Constantemente a gente recebe ameaça, xingamento. Está cada vez mais difícil de fazer o trabalho, né? A maioria das agressões acontece de que forma? No ato da infração, ele vai lá, orienta, pede para a pessoa sair, mas na verdade a pessoa quer levar vantagem. Então o que acontece? Ela vai acabar no limite discutindo e vai agredir o agente. Foi exatamente o que aconteceu com o fiscal de Salvador, que tem 17 anos de experiência na função. Eu e o colega da guarnição fomos fazer a fiscalização da Zona Azul e vagas especiais. E então o colega se deparou com uma moto estacionada sob a marca de canalização, onde é o acesso do cadeirante. O condutor da motocicleta
partiu para cima do mesmo, com socos e pontapés, empurrões, até eu cair ao chão. Aí foi o momento que eu cheguei, segurei o cidadão, tirei ele de perto, mesmo assim ele veio para cima da gente. E aí aconteceu aquela agressão com o capacete. Já tem alguma condenação? Já houve sim. Tivemos esse ano a primeira condenação a 2 anos e meio de cadeia. Ele vai cumprir a pena em liberdade porque a lei assim permite, mas foi condenado. O agente agredido nesse caso foi este homem, que trabalha como fiscal de trânsito há 9 anos. Ele tem medo de se identificar. Foi no ano de 2012, no mês de dezembro. Estava fazendo uma operação de bloqueio. Um condutor, ele pegou e furou o bloqueio, né? Quando ele, estava distante, eu peguei, comecei a fazer a infração de trânsito. Nisso ele deve ter visto pelo retrovisor e voltou. Já vieram xingando e para me agredir. Levantei as mãos, pedi calma, por favor, vamos conversar. E foi nessa daí que ele me empurrou, eu perdi o equilíbrio e caí ao chão e subtraiu o talão do meu bolso. Roubou seu talão de multa? Ele roubou o meu talão, foi embora. Em um primeiro depoimento, o agressor admitiu ter roubado o talão do agente. Depois, mudou a versão. Localizamos o homem que agrediu o fiscal. Ele nega o roubo do talão de multas. Eu não peguei. Mas admite a agressão. Eu coloquei a mão no peito dele e empurrei. Ele se diz arrependido. Se eu pudesse voltar atrás, não teria feito isso. Por quê? Totalmente. O presidente da Associação Nacional dos Agentes de Trânsito defende que os fiscais andem armados para evitar ataques como esses. Nós precisamos ter nossos agentes de trânsito em condições de segurança para si, né? E aí fazer a segurança de terceiros. Um projeto de lei que busca liberar o uso de armas para fiscais de trânsito, no entanto, foi vetado pelo presidente Michel Temer no fim do mês passado. A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo concorda com o veto. Armar o agente não vai resolver o problema da segurança pública e, ao nosso ver, vai trazer mais problema. O ideal é que a pessoa entenda o seguinte: ora, tem a lei. Se eu estou aqui numa situação que está fora da lei, então eu vou ser punido. Então, nós precisamos trabalhar no desenvolvimento dessa consciência cidadã. Se você pudesse falar alguma coisa para esse agente de trânsito, o que você falaria para ele? Desculpa. Ou perdão. Eu acho que eu não deveria ter colocado a mão no senhor. Você ficou com medo desse motorista se vingar de você? No início, sim, fiquei traumatizado. A gente vive constantemente no risco. A gente sai com receio. E a gente perde o ânimo para fazer o trabalho da gente. Mais de 6 milhões de estudantes em todo o Brasil fizeram hoje a segunda etapa do Enem deste ano. 32% dos candidatos não compareceram, um índice maior que no domingo passado. E 853 candidatos foram eliminados. Na hora da entrada teve aquela correria de sempre. O portão fechou! Enquanto uns se desesperam... Ai, chegou atrasado. Por favor, não, por favor. Outros se divertem. O portão fechou! Os flagrantes de candidatos atrasados se repetiram pelo Brasil. Tinha que ter saído mais cedo. A carioca Mariana perdeu o horário. Você costuma se atrasar para os compromissos ou isso foi uma eventualidade? Um pouquinho. Atrasadinhos apareceram também nas redes sociais. Em Porto Alegre, um grupo decidiu fazer memes com os candidatos atrasados. Já tá na mão aqui, ó. Alguém tem que fazer. Vocês acham legal, assim, sair de casa pra isso? Não tem o que fazer no domingo. Mas na contramão de quem se diverte com sufoco alheio, teve um motorista de ônibus muito solidário. Não tava passando o ônibus pra gente ir, já tava apertando o horário. Então passou e ele parou e a gente resolveu pegar esse ônibus mesmo e chegar o mais próximo possível para continuar o caminho a pé. Foi no domingo passado. O motorista Geraldo, de São Carlos, no interior paulista, mudou o trajeto para dar carona a 15 estudantes que estavam atrasados para a prova. Saí, levei até lá. Nossa, aí foi uma festa dentro do ônibus, né? Achando que não ia chegar em tempo. E graças a Deus deu tudo certo. Foi um anjo, o seu Geraldo foi um anjo.
A Maratona dos Atrasados do Enem é um filme que se repete todos os anos. Parece até que a falta de pontualidade é uma coisa natural da nossa vida. É o médico que atrasa a consulta. É o amigo que aparece pra jantar depois que o jantar já foi servido e por aí vai. Tem aquela clássica, tô chegando. O sujeito nem saiu de casa Essa ainda. eu nunca ouvi falar. Não, é de lascar. Mas afinal, qual será a origem desse comportamento? Não dá pra dizer que tudo começa neste momento. Quem não se apressa aí fica pra trás. Ai, meu Deus. Mas basta virar gente. E assim segue o dia de Juliana. Ela quer fazer tudo caber em poucas horas. Num dia normal, Juliana sai de casa, vai pra academia, pedala, faz hidroginástica, volta pra casa. Agora, 9h30. Que horas que você tinha que estar no trabalho? 9 horas. Mas antes de ir pro trabalho, ela fez feira, voltou pra casa, aí foi pro trabalho, almoçou com a amiga, ajudou a amiga a escolher uma bijuteria, comprou bolo, foi pro salão de cabeleireiro, voltou pro trabalho, deu um pulo no banco, voltou correndo pra participar de uma palestra, retornou pro trabalho. Ela não chegou em nenhum desses compromissos no horário que ela planejou. E você tinha marcado com ela esse horário? Juliana não sofre nenhuma consequência por deixar tanta gente tomando chá de cadeira. E tudo acontece como se ela fosse pontual. Então, ela chega atrasada numa aula, o professor simplesmente continua a aula, depois ela faz uma prova, ela chega atrasada num trabalho, ninguém diz nada. Quando não há consequências diferenciais para você chegar atrasado ou pontualmente, né, isso pode ensinar para você que tanto faz. O padre José Donizete, de São Paulo, está conseguindo acabar com essa história de noiva chegar atrasada porque botou em contrato punição para quem não é pontual. Tem até uma tolerância aqui, de 5 minutos apenas. Depois disso, ele entende que os noivos desistiram do casamento e pode cancelar a cerimônia. A maior parte, com medo de uma situação como essa, chega no horário. Respeita. Respeita, chega no horário. Mas o senhor já teve problemas? Tive um. Muito sério, até, de uma noiva que atrasou 40 minutos. Disseram-me que ela tinha tido um problema, porque caiu uma árvore no percurso que ela deveria fazer para ir até a igreja. E nisto chegou a vizinha dela, que era uma das voluntárias que ajudava no casamento da igreja. Ela disse, padre, é mentira. Padre José Donizete quis dar uma lição. Eu pedi que todos entrassem, tocou a marcha nupcial, a noiva entrou e ficou esperando ali. No altar? 40 minutos? 40 minutos. A noiva, a Valquíria, tem outras lembranças desse dia. Eu gosto de ser pontual nos meus compromissos, mas o salão que atrasou. Depois de 20 minutos que ele apareceu, ele falou, você me desculpe, mas a igreja não tolera atrasos. E aí eu falei que da próxima vez eu não ia atrasar, né? Essa história de desrespeitar o horário marcado é antiga no Brasil. Século XIX, chegada da família real portuguesa ao país. Era comum os nobres deixarem os súditos esperando por atendimento, só para demonstrar poder. Quem é o dono da situação pode atrasar. O tempo é mais elástico para as pessoas que são superiores e é menos elástico e mais rígido para as pessoas que são inferiores, que estão submetidas, né, a esse tempo. O tempo foi passando e pouca coisa mudou. Estamos em 1986. O então ministro do Planejamento do Brasil vai assinar nos Estados Unidos um empréstimo para o país. Mas chega meia hora atrasado. O presidente do Banco Mundial, Barbara Conable, tinha outro compromisso e não pôde mais esperar. 500 milhões de dólares vão ser aplicados para reduzir a dívida da Eletrobras. O Brasil não deixou de receber o dinheiro, mas foi um vexame. O antropólogo Roberto da Mata diz que nos países onde há mais igualdade social, a questão da pontualidade é mais respeitada. Não vai atrasar porque o atraso é um desrespeito para o outro. Não é um problema seu o atraso. É em relação ao outro. Todos nós somos iguais perante o tempo, que passa igualmente para todos nós. E todo mundo sabe que nós brasileiros somos um povo informal. Dentro do Brasil, nós temos esse hábito de atrasar. Agora, tudo tem limite. Por exemplo, às vezes é perfeitamente tolerável. Por exemplo, você marca um encontro com uma pessoa dentro da sua casa. Então, se a pessoa chega 10 minutos, 15 minutos atrasada, não atrapalha. Se você marca com ele na rua, pode ser uma molhação, você não sabe se a pessoa vai chegar ou não, você pode ficar exposto a uma chuva, não é? Aí não dá certo.
Quando precisa, o brasileiro sabe ser pontual. Bastaria a gente fazer como no carnaval. Como é possível uma escola de samba com 4, 5 mil componentes desfilar dentro daquele tempo, né? Porque senão ele é punido, tá? Mas eles fazem isso com maestria. Por que você não pode fazer isso em outros momentos, em outros ambientes? Para isso, existem algumas técnicas. Pensar nos imprevistos, pensar que podem ocorrer atrasos, pensar que a fila do supermercado pode ter mais gente no supermercado do que você imaginava. Para você ser pontual, em determinados momentos você tem que dizer não. Isso eu não posso, isso vai demorar mais tempo do que eu não posso ir nesse horário. Juliana devia seguir essa dica, até para não começar o dia de amanhã assim. Eu tô atrasada. Eu tô atrasada. Ele só tem 4 anos e já é celebridade. Você vai conhecer o Misha, um menino que é um fenômeno do esporte, um esporte da mente. Quem nunca brincou com um cavalinho? Na Rússia, eles costumam ser bem pequenos, de madeira, e passeiam pelo tabuleiro ao lado de peões, torres, reis e rainhas. Por aqui, xadrez é ao mesmo tempo brincadeira de criança e coisa séria. No xadrez, a gente precisa saber os movimentos mais fortes para ganhar. Quando você faz um bom movimento, é importante focar nele. Assim você tem chances de ganhar. Esse aí é o Mikhail Osipov, mas pode chamar de... Eu sou o Misha. O Misha tem 4 anos e já está nesse torneio em que pequenas feras do xadrez de Moscou tentam bater o grande mestre Ernesto Inarkiev. Para dar mais emoção, o campeão europeu aceitou jogar vendado. Deu para notar que o Misha é bem menor do que a garotada, né? Na Rússia, as crianças, ainda muito pequenas, frequentam os clubes de xadrez, criados na época da União Soviética. Meninos e meninas começam a treinar nesses clubes com 5 anos, mesma idade em que aprendem a ler e a escrever. No caso do Misha, foi tudo um pouco mais cedo. Foi quando ele tinha só 2 anos e 4 meses. Ele me viu jogando com meu pai. Imagina um menino de 2 anos prestando atenção num jogo de xadrez por mais de 1 hora. Ele começou a me perguntar como era, tentei explicar as regras, mas depois percebi que era melhor achar um treinador para ele. É muito interessante porque ele faz uma jogada e registra o que ele está fazendo para promover uma estratégia. Então, ele está tendo um raciocínio muito apurado nessa área. Ele tem uma memória incrível. O Misha consegue guardar muitos números, informações e combinações táticas de xadrez. Foi o Misha começar a competir e a fama dele correu o país. O garoto começou a dar entrevistas e enfrentou uma lenda do xadrez, o ex-campeão mundial Anatoly Karpov, ao vivo na TV. E o Misha não se intimidou não, viu? Atacou o mestre e recusou 2 propostas de empate. Até perder por tempo. Ele chorou pelo resultado, como se dissesse para o país inteiro: olha, eu sou só uma criança. No torneio contra o campeão europeu, as crianças mais velhas foram derrotadas 1 a 1. Mas o Misha resistiu. Depois de 3 horas vendado, Ernesto Inarkiev finalmente venceu o desafio contra o menino de 4 anos. E o Misha já aprendeu o lado positivo das derrotas. Ele vai direto ao treinador, mostra o que fez e pede: por favor, você pode me dizer onde eu errei? Exatamente o que ele fez após a derrota para o campeão europeu. Se ele continuar estudando e manter essa paixão pelo xadrez, as perspectivas são ótimas. Mas não se confundam com o resultado desse jogo. Contra um grande mestre, ele pode até ter problemas, mas contra uma pessoa normal, que conhece as regras do xadrez, mas não joga com muita frequência, ele não tem problema nenhum. Misha, давай играть. Vamos! A nossa partida durou exatos 8 minutos e 6 segundos. Muito educado, Misha, o vencedor, disse: Você jogou bem. Esse prodígio do xadrez já enfrentou o mestre mais velho em atividade e tem até patrocínio, mas também sabe ser criança. Apaixonado por futebol e animado com a Copa do Mundo na Rússia no ano que vem, mesmo que o jogador favorito dele tenha se aposentado antes de o Misha nascer. Zidane. Definitivamente o Misha não é um menino qualquer.
Quer mais um exemplo? Ele é apaixonado por geografia. Pergunta ao Misha a capital da Argentina. Buenos Aires. Da Colômbia. Bogotá. Da Austrália. Canberra. Ele acha tão fácil que me pergunta as capitais da Martinica e de Dominica. Professor Misha ensinou. A capital de Dominica é Roseau e de Martinica é Fort-de-France. Depois dessa, melhor terminar a entrevista com uma pergunta bem simples. Tipo, o que você vai ser quando crescer? Campeão mundial de xadrez. Só isso? Insisto. Médico também. Não duvidem desse sorriso. Ele ainda vai longe. Gente, essa aqui é a Marcha, uma ursa parda que vive no zoológico de Teresina. Ela está no centro de uma polêmica animal. Essa semana um juiz determinou que ela seja transferida do Piauí por causa do calorão. Mas nem todo mundo concorda. De longe, a Marcha até parece um bichinho de brinquedo. De perto, as medidas mostram o poder dessa espécie, que é considerada uma das mais predadoras do mundo. Com 2 metros de quadril, 1,30 m de busto e 200 quilos, a ursa marcha entrou numa polêmica por causa de algo que incomoda qualquer ser humano, o calor. Mas não é qualquer calor. É o calor de Teresina, capital com a média mais alta de temperaturas do país. Esta semana, um juiz federal concedeu uma liminar determinando a transferência da ursa do zoológico estadual para um santuário no interior de São Paulo. E o que o calor tem a ver com isso? Na decisão, o magistrado explica que documentos técnicos comprovam a situação de crueldade a qual a ursa é submetida no extremamente quente estado do Piauí. A autora da ação é esta jornalista e ativista que também fez uma campanha na internet. O calor que ela passa é horroroso, é uma maldade, é uma insensibilidade querer manter uma ursa no calor do Piauí. Nós fizemos a imagem que confirma que ela se alimenta de ração de cachorro. Que ração é essa, hein? A gente fornecia a mesma de cachorro, sem problema. Porque o maior objetivo aí é a proteína. Eles não se alimentam só de ração, é uma calúnia, uma difamação. Esse animal come hoje 15 quilos de fruta, verdura, carnes. A ração a gente usa de vez em quando para fazer o manejo dele quando a gente não consegue. Foi uma decisão que nós tomamos para não romper completamente com aquela dieta errada que ele tinha lá. A Marcha está com 32 anos e chegou em Teresina em 2011. Viveu mais de 20 anos num circo. Viajava pelo norte e nordeste presa numa jaula. Outro vídeo entregue ao juiz mostra um movimento repetitivo da ursa. Ela cava um fosso de tanto ir e voltar com uma visível aflição. Não tem nada a ver com loucura, não. É um animal que viveu muito tempo em uma jaula de 2 por 2 metros, durante muitos anos. Então ela ficou com esse movimento condicionado a esse local. A gente vai ter acesso agora a esta parte do recinto da ursa marcha. Ela está cooperando com a gente. Está ali guardadinha na área de segurança. Este espaço tem cerca de 300 metros quadrados. E nesta época do ano, aqui em Teresina, a temperatura chega facilmente aos 40 graus. Aí, para tentar amenizar esse calorão, a ursa conta com a ajuda daquela toca feita com troncos de madeira e também com a sombra deste cajueiro. Aqui embaixo tem esse reservatório de cerca de 50 metros quadrados. É aqui que ela passa boa parte do dia tentando se refrescar. Mostramos as imagens para especialistas de diferentes estados. Esse recinto é muito bem arborizado, com fosso que não dá aquela ideia de grade. Então, esse animal está confortável. Os pardos se adaptam muito bem ao nosso clima. O calor, sim, é um problema, desde que não se tenha um meio de refrigerar esse animal. O ponto mais importante ali é que o animal tem a opção de escolha. Então, a estrutura do recinto está de acordo com o urso pardo. A gente tem, inclusive, outros ursos pardos no Nordeste. Além da marcha, tem urso em Pernambuco, Sergipe e na Bahia. E em outros lugares quentes como Brasília e Rio de Janeiro. A opinião do biólogo levada em consideração pelo juiz é bem diferente. Um mamífero de grande porte, peludo, de ambiente frio, no semiárido nordestino,
é controverso. Imaginar que um animal, por receber jatos de água, vai, obviamente, experimentar essa qualidade de vida normalmente experimentada em ambiente selvagem, me parece muito improcedente. O Conselho Regional de Medicina Veterinária e o IBAMA fizeram uma inspeção no zoológico a pedido do Ministério Público Estadual. Não se constatou nenhum tipo de maus tratos ou abuso à situação física da ursa ou de qualquer outro tipo. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente deve recorrer da decisão. O destino da ursa marcha ainda é incerto, mas o seu futuro certamente depende de 3 palavras. Esse animal precisa de repouso, respeito e carinho. É hoje. Como os cientistas criaram uma pele inteiramente nova para o garoto sírio Hassan. É agora, quem quer ser um marciano? Ninguém jamais pisou no solo do planeta Marte. Mas um brasileiro está tendo um gostinho de caminhar em solo quase marciano. E o que esse engenheiro do Rio Grande do Norte foi estudar poderá ser aplicado aqui mesmo no Brasil, nas regiões que sofrem com a seca. Nos passos desses pesquisadores pode estar o futuro da colonização em Marte. Estamos realizando a coleta de algumas amostras de solo. O maior desafio aqui observado é realmente a similaridade que o local proporciona com o planeta Marte. A missão da Mars Society fica numa estação de pesquisa em Utah, nos Estados Unidos. No comando, um brasileiro, um professor de engenharia de produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou responsável por tentar manter o equilíbrio emocional, digamos assim, da nossa equipe, tentar gerenciar todas as tarefas. Agora sabe por que o Júlio está no meio do deserto americano? O professor quer ajudar a resolver problemas de um lugar que ele e o Brasil conhecem muito bem: o sertão nordestino. Mas o que Marte e Utah têm a ver com tudo isso? O clima semiárido e as condições de pouca água. A ideia é que esses habitats eles sejam autossustentáveis, né? Que ele recicle os resíduos, ele reaproveite o esgoto. São conceitos importantes que tanto podem funcionar em Marte como também são necessários ao contexto semiárido. O projeto brasileiro está sendo montado em Caiçara do Rio do Vento, uma cidadezinha a 100 quilômetros de Natal. Será a primeira estação de pesquisa do Hemisfério Sul, seguindo a mesma proposta de Utah. Como é que você pode criar um habitat autossustentável que ele possa ser mantido num lugar com poucos recursos, né? Júlio Rezende se apaixonou por Marte enquanto fazia o pós-doutorado em tecnologias limpas nos Estados Unidos. Daí veio o interesse pela pesquisa aeroespacial. Agora, o foco da pesquisa em Utah é a sustentabilidade. É preciso estudar nessas estufas qual será o jeito de produzir comida no planeta vermelho. O pesquisador peruano, que também integra a missão, explica. Quero comprovar a resistência de sementes peruanas em ambientes extremos, como nesse solo semelhante a Marte. Então estou experimentando quinoa, kiwicha e semente de mostarda. Os pesquisadores de Utah precisam viver situações iguais às de uma estação espacial. São banhos curtos de 2 minutos, muitas vezes o pessoal usa lenço umedecido também. A comida também é de astronauta. Esse aqui é o queijo de mussarela desidratado, a carne também desidratada também. Para os trabalhos de campo, é preciso usar o traje especial. A principal função deles é o provimento da refrigeração e do conforto térmico. Mas ainda resta um desafio para os pesquisadores. Alguns cuidados que a gente tem se preocupado, por exemplo, a questão do uso da água. Temos 500 mega de internet por dia, que é muito pouco.
Então isso tem gerado, assim, tem sido um dos maiores problemas, assim, é a questão da internet. Para fazer ciência e, quem sabe, até história, cada integrante da missão desembolsou quase R$4.000. O dinheiro é usado para manter a estação. Interessante é esse diálogo, porque um ambiente pode ensinar para o outro ambiente, né? Gerando novas ideias, né? E novos elementos criativos. Com um olho em Marte e outro no sertão nordestino, o pesquisador que sonha alto não quer sonhar sozinho. A questão da pesquisa, da inovação, ela é muito importante. Ela pode ajudar a criar novos pesquisadores e desenvolver novas competências nessa área. Então, o grande sonho é de aprendizado e crescimento, né, com tudo isso que começa a acontecer. Esta floresta nas montanhas do Canadá é o cenário de um esporte que combina velocidade e técnica com uma boa dose de perigo. E você vai com a gente agora em descidas e curvas alucinantes, numa aventura de dar frio na barriga. Whistler é uma charmosa vila do Canadá, cercada por montanhas, que atrai turistas e aventureiros do mundo inteiro o ano todo. No inverno, eles chegam principalmente em busca das descidas de esqui mais radicais da América do Norte, ou para experimentar essa maluquice aí, o bobsledding, um trenó que desce uma pista de gelo em uma velocidade absurda. Chegamos em Whistler no verão. Sem neve nas montanhas, as pistas de esqui viram pistas radicais de mountain bike. E o bobsledding, que é um esporte olímpico de inverno, ganha uma outra versão, no cimento, sem gelo, mas com a mesma adrenalina. Aventura, beleza, imersão na natureza. E você vem com a gente em mais uma viagem em 360 graus. O Canadá é um dos países com as mais belas paisagens do mundo. Você pode desafiá-las em esportes radicais ou se divertir de um jeito mais leve e bem típico dos canadenses. Faz parte da cultura do Canadá as pessoas buscarem diversão nos lagos do país, que são muitos e bonitos, como esse aqui. Me diz, olhando nessa direção, se não dá vontade de sair por aí, explorando essa paisagem. No inverno, esse lago congela e vira uma pista de patinação. No verão, tem todo tipo de diversão. Nós fomos de caiaque, mas tem gente que vem ao lago para fazer yoga, nadar, fazer stand-up paddle com o filho e o cachorro. E essa família aí, que seria isso? Nós temos a casa que fica ali e esse deck que pode ser desconectado para passearmos no lago. Enquanto deste lado de Whistler a diversão é em família, do outro lado é em turma e com muita adrenalina. Downhill é a modalidade mais radical do ciclismo. Descida de montanha, em alta velocidade, enfrentando muitos obstáculos. Tô chegando aqui numa casa que agora sim vocês vão ver o que é uma aventura mais radical numa bicicleta. Esse aqui é o mountain bike mais extremo que tem, né? A modalidade é só descida de montanha e aí a gente encara os maiores obstáculos que a gente encontra, rampa, pedra, raiz. O que você fez? Eu andei numa pista fora do parque, tava com pressa, não botei a joelheira, deu nisso, 70 pontos.
haja equipamentos de segurança, protetor cervical, capacete fechado, óculos especiais, joelheira, cotoveleira. O mais legal desse esporte é que a gente vive no limite. Um tem 32, 36, 49, 36 também. Quando tá descendo é a mesma idade, não tem diferença. Tudo criança. Tudo criança, adrenalina lá em cima. Agora, o que eu quero fazer é que as pessoas que nunca tiveram essa experiência sintam como se estivessem com vocês nessas curvas, nesses saltos. E aí a gente vai colocar a câmera 360 graus na bicicleta com vocês. Preparados? Chegaram! Salve e salve! Deu tudo certo! Deu tudo certo, todos sobreviveram, como combinado. Agora, qual é a sensação que fica depois? Sensação de quero mais. O momento do voo parece que você saiu da vida, saiu do corpo e voltou de novo para a aterriza. É muito bacana. Agora eu é que quero viver um pouco de adrenalina. E vai ser em um esporte das Olimpíadas de Inverno, o bobsledding. Conhece? Não é à toa que esse esporte é conhecido como a Fórmula 1 do gelo. Ao invés do carro, um trenó com lâminas para deslizar no gelo. É força da gravidade levando o trenó ladeira abaixo. Equipes de 2 ou 4 pessoas competem em uma pista estreita e chegam a 150 km por hora. Quando a neve vai embora e o sol toma conta das montanhas, o bobsled continua acontecendo aqui em Whistler. O piloto me leva para um reconhecimento da pista, que no verão é de concreto, sem gelo. Ele me mostra que para fazer as curvas, o sled vai subir pelas paredes, em uma velocidade menor do que na pista de gelo, mas não menos assustadora. Essa é a curva onde o sled atinge a maior velocidade. E agora eu vou encarar isso. No inverno temos lâminas, que entram em contato com o gelo. No verão temos rodas. Se dermos uma espiada dentro do sled, podemos ver os freios. É assim que eu vou controlar o sled. Nós temos um freio de mão, como nos carros, que libera o sled. Depois eu vou usar os pés. Pressionando com o meu pé direito, vamos para a direita. Pressionando com o meu pé esquerdo, vamos para a esquerda. E eu faço o quê? Pergunto. Regra número 1, segure firme. Regra número 2, fique sentada retinha e mantenha os braços firmes. Regra número 3, acompanhe o movimento para a esquerda e para a direita. Regra número 4, se tivermos um acidente, se abaixe. Boa sorte. Go, 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 go! Ai, tô indo, gente, tô indo, tô indo. Fica mais rápido. Aqui começa a ficar mais rápido. Whoa! Renata! You still breathing? Yes! Deixa eu respirar um pouco. Respirar um pouco, antes de falar. É muito rápido, vai devagar, aí vai batendo de um lado para o outro. Achei meio perigoso, mas é gostoso. E olha como ficaram os meus óculos. Bom, enquanto eu me recupero, você pode experimentar no nosso site todas as aventuras que vivemos aqui no Canadá. Passeio no lago, mountain bike, bobsledding, tá tudo lá, em 360 graus.
É só isso mesmo? E aqui estão todos os cálculos do que você precisa fazer para ser campeão. Tá mole. E voltou. Eu mando pelo correio. Você tá de brincadeira, mano. A gente lançou o desafio. Quem é capaz de pegar qualquer coisa do nosso dia a dia e fazer uma jogada tão perfeita que todo mundo vai pensar, tá de brincadeira. Tipo, sei lá, devolver a bomba pro chimarrão do meu amigo gaúcho. Depois começaram a aparecer pessoas com essas habilidades, como a Denise e o Leonardo. Denise e Leonardo, o casal pontaria. Vou aproveitando que você tá mexendo na geladeira, pega um gelinho pra mim, que essa bebida já tá quente. Uma pedra só? Por favor. Uma convivência harmônica, entrosada e na temperatura certa. Luana Cid, a domadora dos panos de prato. Gostou da tabelinha? Então prepare-se para Rogério, o pé santo. Fazer uma cesta de basquete é fácil. Com o pé é mais difícil. Com a bola parada no chão, mais ainda. Agora, fazer tudo isso de chinelo? É do Fantástico! E assim várias pessoas se empolgaram para exibir seus talentos no Fantástico. Bola pra casa do cachorro. Bola pro barril. Bola de cima do muro pro center boy que tá no meio da piscina. Dá pra botar o chinelo, por favor? E você o boné? Guardem as chaves. Apaguem as luzes. E guardem os celulares para filmar pro domingo que vem. Quanta gente de talento, né? E o Bruno, parceiro do Marrone? Cumpriu o desafio? Aí, Tadeu, poxa, aceitei seu desafio. Como eu gosto muito de jogar tênis, quando eu tô em casa, eu só faço isso. Então, vamos começar a brincadeira com a bolinha de tênis aqui de cima da minha casa, lá embaixo na minha mochila, ok? Vamos lá? Não pode esquecer a água também, não. Não esquecer a água também, não. Não. Vocês perceberam? O cara ainda guardou a garrafa d'água dando um kick antes. Tá de brincadeira. Agora, sabe quem que eu vou desafiar? Robinho, quero ver se tu tá de brincadeira. Bruno, tá de brincadeira, hein? Espera o meu talento aí que você vai ver o que nós somos capazes de fazer. Eu e meu filho mais velho, Robson Júnior. Aguarde. Quero só ver domingo que vem, então, Robinho. E você? Vai fazer alguma coisa? Mande pro nosso site ou poste nas suas redes sociais com a hashtag Tá de Brincadeira. Do Tá de Brincadeira, diretamente pro palco do Fantástico. Bruno e Marrone. E uma convidada especial, Marília Mendonça. E quando eu tava ensaiando, eu acertei tudo. Todas? É. Aí falou, gravando, rapaz, eu não acertava mais nada. E eu comecei a ficar suado, preocupado. Falei, meu Deus, não vou acertar esse trem. Foi, de 3 horas eu acertei. 3 horas? Eu comemorei demais. Bruno, você tá de parabéns pelo lance que você fez. Foi sensacional, mas tem outra pessoa aqui que tá de parabéns também. O Marrone comemorou o aniversário com a gente, 52 anos. Bolo pra ele, claro. E vamos comer esse bolo depois. Já teve festa? Já aconteceu. Eu fiz uma festa antes para receber os amigos, familiares. A Marília quase foi, mas não foi. Mas tá aqui hoje, no dia do aniversário. Deixa eu pro dia do aniversário.
A Marília tem só 22 anos e é dona desse vozeirão. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Ela escolheu o Fantástico para mostrar com exclusividade o novo sucesso. E os três estão aqui com a gente porque vão lançar hoje no Fantástico a música nova da Marília que chama Transplante, que foi gravada junto com os dois, com Bruno e Marrone. Por que Bruno e Marrone? Eu adorei a música, eu achei ela incrível, eu achei ela forte. Você pensou de cara em Bruno e Marrone? De cara. Por que, assim? Eu não sei. Sofrência. Foi mais uma noite aí na ponta da loucura. Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo. Quando a Marília falou pra mim, me mostrou a música, ela falou, ouve, o que você acha? Eu falei assim, não, eu achei a música muito legal, bonita e tal, mas assim, o transplante me incomoda um pouco. O que você imaginou? Imaginei o coração bombando assim, sabe, na caixa de isopor. Nossa, gelo, pra mim. Não, um transplante poético. Vocês três já passaram por momentos em que tiveram vontade de fazer um transplante do coração? Coração poético, aquele coração vermelhinho desenhado. Não é esse do gelo, não. Eu já. Já? Já, porque realmente já sofri uns pedaços aí. A dor do amor é difícil mexer com ela. Não tem remédio. Eu sou muito romântica, né? Sou romântica ao extremo, assim. Você tá solteira, Marília? Tô solteira. Igualmente. Igualmente. A gente quer ouvir no palco do Fantástico Marília Mendonça, Bruno e Marrone cantando Transplante. Outra vez a sua boca fala e o coração desmente. E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim na primeira farra. Quem deixou de beber e dirigiu por você até sua casa. Só me conta quem vai dividir contigo o último pedaço e o outro lado do fone de ouvido. Esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de mim. Esse coração aí tá sendo ignorante. Pra me esquecer vai precisar de um transplante. Esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de mim. Esse coração aí tá sendo ignorante. Pra me esquecer vai precisar de um transplante. Ai, ai, ai. Pra me esquecer vai precisar de um transplante. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Os versos iniciais da música mais famosa de Adoniran Barbosa poderiam contar agora uma outra história, o Samba do Acervo. Quase 1000 peças que fizeram parte da vida do genial pai do samba paulista estão há muitos anos encaixotadas e sem destino. O que Adoniran acharia disso? Sinto muito amor, mas não pode ser. E o que tem dentro dessas caixas? Gravatas borboleta e chapéus, roupas, óculos, discos dele, um banjo, quadros e relíquias como a aliança feita de uma corda de cavaquinho para a segunda mulher, Matilde, com quem ele passou a maior parte da vida. Além disso, mulher, tem outra coisa. E ainda o famoso Trem das 11, feito pelo próprio Adoniran, que se arriscava no artesanato. Faço meu samba e faço meus trenzinhos. Mas há muito tempo esse trem não dá partida. Onde é que você quer ir, meu senhor?
O cantor morreu em 1982 em São Paulo. O acervo passou para a filha única, Maria Helena. O entendimento dela foi justamente em que sentido? Isso não pode ficar escondido comigo. Eu não tenho esse direito de manter isso de forma privada. A família procurou a ajuda do poder público, mas o destino do material foi um constante não posso ficar. No começo dos anos 2000, parte dos objetos foram expostos num cofre de banco. Depois foram para um teatro. Em seguida, um novo local, o Museu da Imagem e do Som, onde o acervo não ficou todo junto. Não era o tratamento que a gente entendia honroso para o artista e para a cidade. Para a família, as relíquias não podiam ficar mais nem um minuto naquelas condições. A filha temia perder peças importantes. Ela falou assim, eu tenho medo de descobrir que muita coisa já foi dilapidada nesses caminhos que foi tomando. O acervo foi levado para ser catalogado na USP. Foi para um sítio e depois um galpão, ambos no interior. E essa semana ganhou um abrigo inusitado. A Galeria do Rock, no centro de São Paulo, onde vai continuar encaixotado numa sala. A gente falou, cara, a gente não pode dar as costas para esse que é um dos maiores ícones da cidade. Vamos acolher isso daqui aqui dentro. O acervo voltou para o coração da cidade, para o centro de São Paulo. O Adoniran morou a 3 quadras daqui, na Rua Aurora, num prédio ali. Para fazer as músicas dele, ele compunha andando e observando a cidade. Ele era um observador. Não dorme enquanto eu não chegar. Mas vejam só, foi em outro lugar bem distante de São Paulo que a memória do cantor ganhou espaço. A Casa Adoniran Barbosa foi fundada em 2008 por imigrantes brasileiros na pequena comunidade de Brohai, em Israel. O lugar tem até um trem das 11 verde e amarelo. No museu, painéis com fotos e informações do sambista, um busto e um relógio parado às 11 horas. Eu tenho uma grande admiração pelo poeta Adoniran Barbosa. O ex-cônsul brasileiro Zevi Chazan foi quem fundou o museu. Adoniran simboliza a simplicidade de São Paulo. Uma São Paulo ainda sem lugar para lembrar o artista. A gente vê com muita tristeza que isso não esteja acessível. Contar a história do Adoniran, de alguma maneira, é contar a história de São Paulo. Se assoprarem, posso acender de novo. O farol de Alexandria, no Egito, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, servia de referência para quem navegava pelo mar Mediterrâneo. O farol não existe mais. Nas ruínas dele foi construída uma fortaleza. E é para lá que a gente vai agora com os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero, na última escala da incrível Jornada da Vida reunido. Eu fiz o céu e a terra. Eu separei os horizontes como uma cortina. E entre eles coloquei a alma dos deuses. Eu fiz as horas, eu criei o dia. Eu criei as cheias do Nilo. Fiz as poderosas águas da inundação para que delas os pobres tenham direitos. Assim como os poderosos. Os poemas com as palavras do Deus Sol estampam as paredes das tumbas dos faraós. No Egito Antigo, a morte era atravessar o Nilo, para na outra margem recomeçar a jornada da vida. Estamos no Vale dos Reis, Antiga Tebas, o cemitério dos faraós. Esta é a maior e mais profunda das tumbas. O corredor, com todas as paredes decoradas em baixo relevo, nos leva para debaixo do chão do deserto. Nossa, tem um poço profundo aqui. O poço foi feito para proteger a tumba das grandes inundações que aconteciam a cada 300 anos. E também o poço das almas. E também evita que os ladrões entrem. Essa é a tumba do faraó Sete I. No seu tempo, ele era provavelmente o homem mais poderoso da Terra.
senhor do Alto e do Baixo Nilo, e sua tumba reflete isso. 11 câmaras que avançam ao longo de 130 metros. Todas decoradas no auge das artes do Egito Antigo. A tumba acaba de ser reaberta. Conta a história da vida do faraó, das terras distantes que conquistou, dos povos que venceu em batalha, os assírios, os negros da Núbia. Os egípcios são africanos, mas de origem semita, como os povos do Oriente Médio. Sete era pai do lendário faraó Ramsés II, conhecido como o Construtor. Em mais de 60 anos de reinado, espalhou monumentos por todo o Vale do Nilo. Na literatura e no cinema, Sete é o pai adotivo de Moisés. Ramsés, o faraó, irmão adotivo. Mas não há referência ao Êxodo nos textos egípcios. Quando a tumba de Sete foi descoberta há 200 anos, o sarcófago e até as paredes foram levados para a Europa. No Museu Nacional do Rio, há estatuetas mortuárias da tumba de Sete. Nas colunas da tumba, Sete é recebido pelos deuses do Egito, um a um, entrando numa vida eterna que não era para todos. Aqueles que não têm direito a essa vida eterna são esquecidos. Eles voltam para o princípio dos tempos, para o oceano primordial, que é o esquecimento final. É o pior castigo. Morrer não é um castigo, o esquecimento é. A imagem e o nome de Sete I se repetem exaustivamente. A eternidade é ser lembrado. Os egípcios gostavam tanto da vida deles aqui na margem do Nilo que eles projetam essa vida para o outro mundo. Não é um paraíso diferente da vida que eles tinham aqui. Era uma existência à margem do Nilo, só que melhor, por mais tempo. A serpente que desliza pelas paredes é o tempo. Milhões de anos. A vida eterna, um espelho da vida na Terra. É porque eles acreditavam que o objetivo da vida é a morte, que a morte começa uma vida nova, eterna, onde desaparecem as diferenças entre o humano e o divino. Na eternidade egípcia, todos os homens são deuses. No teto, uma demonstração do conhecimento deles em astronomia, um calendário e as constelações, vistas no céu do hemisfério norte, representadas pelos animais que povoavam as margens do rio. O Nilo sempre foi uma estrada perfeita, navegável o ano inteiro. O vento sopra para o sul. A corrente leva as águas para o norte. Isso facilitou a expansão do império e também a entrada de conquistadores. Vinham atrás das terras férteis bem na costa do Mediterrâneo. Cada novo império que surgia invadia o Egito para controlar a produção e alimentar seus soldados. O Egito foi atacado por muitas forças. Líbios ocuparam o trono, depois os faraós negros vindos da Núbia, depois assírios, persas, gregos. Onde o último braço do Nilo encontra o mar Mediterrâneo, a cidade de Alexandria, fundada para celebrar a conquista do Egito por Alexandre o Grande. O grego da Macedônia nunca viveu aqui, mas deixou uma dinastia que fez de Alexandria a pérola cultural do Mediterrâneo. Este prédio moderno é a nova biblioteca. A antiga, que desapareceu, atraía estudiosos da Europa e Oriente com sua coleção de livros.
Ali perto, em Roseta, essa globalização ganhou um símbolo. Pedras retiradas de ruínas de templos foram usadas para erguer o forte que protege a entrada do porto. Encaixadas onde cabiam, muitas sem corte. Em 1799, o Egito estava ocupado pelas tropas de Napoleão. E um padre francês, fazendo a restauração desse forte, encontrou nas fundações uma estela, uma pedra cheia de inscrições. A Pedra de Roseta abriu para o mundo os mistérios do Egito Antigo. Aqui fica só uma cópia da Pedra de Roseta, que foi levada para o Museu Britânico, onde é a peça mais visitada. Um decreto religioso escrito em 3 idiomas: hieróglifos, demótico, uma escrita egípcia mais simples, e grego. O documento em 3 línguas foi a chave para que a escrita do Egito Antigo fosse decifrada. Em Alexandria, outra construção erguida das ruínas. A cidadela ocupa o lugar onde estava uma das 7 maravilhas da antiguidade: o Farol de Alexandria. O fogo aceso na torre de 130 metros de altura, refletido por espelhos, guiava navegantes a até 50 quilômetros de distância. Um terremoto derrubou o farol no século XIV. Suas pedras foram usadas na construção da cidadela. É o que restou de um tempo em que Alexandria era cobiçada pelo poderoso Império Romano e comandada por uma mulher. Cleópatra foi a última rainha do Egito, retratada mais como uma mulher sedutora que se envolveu e teve filhos com 2 imperadores romanos, do que como a política astuta que ela foi. O que pouca gente sabe é que, educada nesse ambiente, Cleópatra conhecia filosofia profundamente, falava 7 idiomas com fluência. A sedução pode ter sido a estratégia dela para enfrentar um exército muito mais poderoso do que o egípcio. Quando Cleópatra se matou com uma picada de cobra e o Egito virou uma província romana, começou também o declínio desse grande centro cultural da antiguidade. Roma trouxe a roda d'água para irrigar os campos e melhorar a produtividade. Construiu seus teatros e não reprimiu a religião e a cultura locais. Pelo contrário, a exemplo dos gregos, representou os senhores como faraós. Templo de Filas. Nos anos 60, com a construção da represa de Assuão, foi transferido inteiro para uma ilha mais alta. Pedra por pedra. Coluna por coluna. Na principal parede está Ptolomeu XII, pai de Cleópatra, destruindo seus inimigos. Ao lado, um quiosque dedicado a Trajano, imperador de Roma. A mais de 1000 quilômetros do Mediterrâneo, Filas é uma amostra de como os romanos dominaram todo o Vale do Nilo. Cada coluna com um desenho diferente, como um buquê de flores. E nesta parede, as últimas inscrições feitas na pedra em hieróglifos. Era o século V d.C. E outra fé, num Deus único que mandou seu filho para salvar a humanidade, ganhava força no Egito. A Igreja Cristã, que cresceu com a força de quem acredita ter seus pilares no lugar onde a Sagrada Família encontrou abrigo quando fugiu para proteger o menino Jesus. Cairo, a capital do Egito, a maior metrópole da África. No centro antigo, o bairro Copta é um ponto de resistência. A comunidade tem sofrido ataques terroristas frequentes, uma violência que nem sempre existiu. Os muçulmanos são maioria no Egito e são eles que marcam hoje a identidade do país. Nos seus mercados, perfumados de temperos e frutos do Nilo, coloridos pelo trabalho de artesãos, nas mesquitas que marcam a paisagem,
nos chamados para a oração que ecoam por toda parte. Os jovens na Praça Tahrir, fazendo o que jovens fazem em qualquer canto do mundo, são um contraste com as manifestações por democracia nesta mesma praça, no movimento que ficou conhecido como a Primavera Árabe. Poucas nações percorreram um caminho tão grande e continuam com tantos desafios. As soluções devem passar pelo Nilo. O rio que corta montanhas, sustenta diferentes povos, semeia vida pelo deserto e alimenta culturas que se misturam à história da humanidade, como as águas do Nilo ao encontrar o mar. Esta foi a jornada da vida, Rio Nilo. O futuro chegou para o tratamento de doenças de pele. Esta semana, um resultado científico extraordinário, quase inacreditável, publicado na prestigiada revista britânica Nature, entusiasmou o mundo. 2 anos atrás, quando Hassan fugiu da guerra com a família e foi morar na Alemanha, estava para morrer. Ele tinha 7 anos de idade e sofria de uma doença genética rara, a epidermólise bulhosa. Um mal que faz perder a pele, espalha bolhas por todo o corpo e causa muito sofrimento para o paciente. Hassan estava com 80% da pele do corpo em carne viva. Foi anestesiado com morfina para suportar a dor. Hoje ele joga futebol, vai à escola, tem uma vida normal. Uma nova pele cresceu no seu corpo graças às pesquisas de um laboratório do norte da Itália. Modena, a terra do tenor Luciano Pavarotti, da Ferrari, da Maserati e do vinagre balsâmico, é agora também a cidade que exportou a técnica e o material para o primeiro grande transplante de pele geneticamente modificada. O cientista responsável é Michele De Luca. Ele é pesquisador e também um médico especialista em células-tronco. No verão de 2015, o médico alemão que cuidava de Hassan procurou por De Luca. E o Centro Italiano de Medicina Regenerativa aceitou o desafio: recriar a pele do menino sírio em laboratório sem o gene defeituoso responsável pela doença dele. Piccolo frammento, piccolo pezzettino di pelle. Pegamos pedaços de pele de Hassan em áreas ainda preservadas e isolamos as células que contêm as células-tronco. Corrigimos geneticamente essas células, introduzindo o gene bom e depois multiplicamos até reconstruir a epiderme, a camada mais superficial da pele, em laboratório. Para transferir o gene bom para a pele, foi usado um vírus inofensivo. A equipe trabalhou 4 semanas isolando, contando e multiplicando as células do paciente. Faltava só produzir a nova epiderme, a nova pele. Um regulamento europeu de 2007 definiu que a cultura de células humanas seguisse as regras da indústria farmacêutica. Foi então que a Universidade de Modena construiu aqui dentro uma empresa para aplicar os resultados das pesquisas. A pele que foi transplantada no menino Hassan foi feita aqui dentro. Pronta a pele, o transplante foi feito na Alemanha em outubro e novembro de 2015. O médico alemão conta que em poucos dias, quando os curativos foram tirados, a pele de Hassan já mostrava sinais de regeneração. He started to get a better quality of life. Pesquisadores do mundo todo buscam a cura da doença. A coreógrafa carioca Débora Coker tem um neto, Theo, que nasceu com epidermólise bulhosa. Em setembro passado, o menino fez um transplante de medula nos Estados Unidos. Até então, o tratamento mais eficiente contra a doença
que afeta também os órgãos internos. A gente sabe que esse transplante de medula é uma ajuda, ainda está cedo para dizer, mas a gente já viu uma melhora na pele. O transplante, ele tem uma abrangência interna também. É uma tentativa, enfim, e que ajuda e que é muito importante, mas é um tratamento que ainda não é a cura, né? A cura é a edição genética e a gente precisa disso. Os dias seguintes ao transplante de pele do menino Hassan foram de grande ansiedade para o médico italiano Michele De Luca, que passou boa parte na ponte aérea Itália-Alemanha. Era em condições críticas. Ele disse que a situação era complexa. Tinha o aspecto clínico. O menino estava muito mal. O desafio científico era a primeira vez que se tentava fazer tanta pele geneticamente modificada. E a isso se juntou o componente humano. Um menino fugido da Síria que chegou em um outro país, que não conhecia a língua e só piorava. 10 dias depois, quando os curativos foram retirados, Hassan tinha ganhado uma nova pele. Rosada, ainda muito jovem, mas uma pele saudável. Graças ao transplante, foi possível descobrir a fonte de células-tronco que permite que a pele se renove. A descoberta forneceu a primeira prova direta de que a pele humana é sustentada por uma base de células muito longevas que se renova continuamente. La patologia del bambino. Michele De Luca esclarece que Hassan não está curado da doença, mas agora possui uma pele normal e resistente. Pergunto se essa nova pele pode adoecer. Ainda não sabemos, mas acreditamos que não. Nós pensamos de não. Ainda é cedo para pensar na solução da doença quando acontece em órgãos internos, disse ele. Mas a descoberta científica traz esperança a milhares de pessoas no mundo que têm o mesmo sonho do pequeno Theo. Ficar curado! Sabe que cidade é essa aqui, pai? Sei, é Asgard. Lar do deus do trovão, o famoso Thor. Mas essa beleza toda, esses raios coloridos. É bom não se acostumar não, porque a deusa da morte, a irmã do Thor, tá querendo acabar com ela. Tá sabendo tudo de quadrinhos, hein? O deus do trovão voltou. Só que dessa vez, sem as longas madeixas loiras e o famoso martelo. No começo eu me sentia meio pelado sem ele. O martelo não volta? Acho que não. Mesmo assim, Thor veio arrebentando. A crítica disse que é o melhor e mais engraçado filme do herói. A descontração do diretor neozelandês Taika Waititi, até para dar entrevista, mostra por quê. O mundo já tem tantos problemas, a gente tem que ir ao cinema para relaxar. Não foi a primeira vez de Waititi com Thor. Ele já tinha feito 2 curtas, mostrando o herói em atividades cotidianas na Terra. Juntos, ele e o astro Chris Hemsworth levaram a produção para perto de casa, na Austrália. Hemsworth não filmava lá desde os tempos em que fazia novela na TV australiana. De lá para cá, o rapaz deu uma crescida. Foi muita dieta e treino para poder filmar sem camisa no filme, mas valeu a pena. Aliás, por falar em mostrar o corpo, esse filme quebra outro tabu. É a primeira vez que vemos um super-herói nu de costas. É o gigante verdão, Hulk. Mas claro que a gente não pode mostrar aqui nesse horário. Ele agora tem sentimentos. Não tá sempre zangado. Já consegue falar. Quem empresta a voz para o Hulk é Lou Ferrigno, que interpretou o Grandalhão na série clássica dos anos 70. Esse filme está cheio de participações especiais. Surprise! O irmão de Chris Hemsworth, Luke, e o ator Matt Damon gravaram cenas secretas. Eles se juntam ao elenco estelar, que conta também com o veterano Anthony Hopkins, a belíssima Cate Blanchett como a grande vilã, Hela, e Jeff Goldblum. Você nunca tinha feito filme de super-heróis antes?
Não, mas superou minhas expectativas. Goldblum conta que teve total liberdade para improvisar suas falas como o Grão-Mestre, um ser intergaláctico que mantém Hulk e Thor como gladiadores. Eles também improvisavam bastante. E o Mark Ruffalo é incrível. Um cara que tenta salvar o mundo dentro e fora das telas. Ruffalo é ativista em prol da Amazônia. Já participou de várias manifestações contra o aquecimento global. Eu defendo as comunidades afetadas pelo desmatamento. E a melhor maneira de fazer isso é usar minha fama para dar voz a elas. Thor tem novos aliados, novas armas, mas quem sabe a cabeleira não volta no próximo filme. It might grow back in one of the films, who knows? What were you the god of again? Fórmula 1. Muito sol, muitas ultrapassagens e uma despedida emocionante. Assim foi o Grande Prêmio do Brasil. A chegada no autódromo, as entrevistas, o ilustre representante do Brasil no Grande Prêmio dentro de casa. Tudo isso, amanhã, vai fazer parte do passado. Felipe Massa se despede desse ambiente aqui, em Interlagos. Essa é a última festa brasileira da Fórmula 1 em que ele participa, em 16 anos de carreira. Chegando ao grid, ele agradeceu pelo rádio à equipe e ao mundo da Fórmula 1. Quando as luzes se apagaram, Sebastian Vettel da Ferrari pulou na frente de Valtteri Bottas da Mercedes e assumiu a liderança, enquanto outros bailavam para fora da pista. Preciso, Felipe passou de 9º para 5º. Largando dos boxes, o tetracampeão mundial Lewis Hamilton não disputava posições, simplesmente as tomava de quem vinha pela frente. Saiu de último para chegar na liderança. Mas com as paradas para a troca de pneus, as posições se restabeleceram e o inglês terminou em 4º. Vettel ganhou a corrida, seguido por Bottas e Kimi Raikkonen. No meio do pelotão, Felipe Massa foi impecável. Tirou tudo o que pôde de sua Williams. Resistiu aos ataques de Alonso e terminou em 7º. Tive muitas vitórias na minha carreira. E talvez algumas vitórias não tive a pilotagem que eu tive hoje. Pelo rádio, Felipe recebeu uma mensagem especial do filho, Felipinho. Daddy, I'm so proud of you, and wherever you go, I will support you. I love you. By the way, I loved your start. Pai, te amo. Te amo, eu amo todos vocês. Foi a última corrida de Felipe com a Fórmula 1 em Interlagos. E tudo isso valeu a pena. Queria só agradecer a todos vocês pelo carinho, pela torcida que eu sempre tive na minha carreira, por todos vocês, e tenho muito orgulho de ser brasileiro e de ter chegado até onde eu cheguei. Obrigado. 7 pessoas morreram no acidente hoje de manhã na rodovia Fernão Dias, em Minas. Outras 12 ficaram feridas. Um ônibus de turismo que ia de Itabuna, na Bahia, para São Paulo, tombou numa curva perto da cidade de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O ônibus bateu num barranco e numa coluna de concreto. A suspeita da polícia é que o ônibus tenha perdido o freio. Os feridos foram levados para hospitais de Igarapé, Betim e de Belo Horizonte. A pista no sentido de São Paulo ficou interditada por 3 horas e o congestionamento chegou a 20 quilômetros. A pista já foi liberada. 20 voos que iriam pousar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, agora à noite, tiveram que ser desviados para outros aeroportos por causa de um drone que sobrevoava a cabeceira da pista. 2 pilotos avistaram o drone e informaram ao controle de tráfego aéreo. A Aeronáutica, a Polícia Federal e a PM estão fazendo buscas para localizar o drone e o operador. As decolagens não foram afetadas. Ao menos 61 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas no Irã depois de um forte terremoto atingiu a região da fronteira com o Iraque. O centro do tremor, de magnitude 7,3, foi ao sul da cidade iraquiana de Halabja, a 33 quilômetros de profundidade. Além do Irã, o abalo foi sentido na capital do Iraque, Bagdá, e também em outros países como Turquia, Israel e Emirados Árabes Unidos.
O primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, deu a primeira entrevista desde que renunciou na semana passada. Ele disse a uma TV saudita que renunciou para se proteger, que deve voltar ao Líbano em breve e que está em liberdade na Arábia Saudita. Autoridades libanesas tinham afirmado que Hariri era mantido refém no país vizinho. Hariri é da corrente sunita do Islã, assim como os sauditas. Ele acusa os xiitas do Irã e o grupo radical Hezbollah de desestabilizar o Líbano. Na semana passada, numa viagem à Arábia Saudita, Hariri renunciou, afirmando que descobriu um plano para matá-lo, como fizeram com o pai dele, Rafik Hariri, 12 anos atrás. A tensão no Oriente Médio mexeu até com o preço do petróleo. O primeiro-ministro da Espanha visitou hoje a Catalunha pela primeira vez desde que destituiu o governo regional. Mariano Rajoy foi recebido em Barcelona pelos que defendem a unidade com a Espanha. Disse que as eleições regionais do mês que vem podem pôr fim ao estrago separatista. O governo catalão foi destituído em resposta à declaração unilateral de independência, contrariando a Constituição. Ontem, 750 mil pessoas marcharam pelas ruas de Barcelona para pedir a libertação de ex-integrantes do governo catalão presos por rebelião e desobediência. Cantor, compositor, produtor musical, um dos astros pop mais bem-sucedidos de todos os tempos. E ele só tem 32 anos. Bruno Mars está de volta ao Brasil, o país onde ele passou por fortes emoções. Como você lida com quem fala mal de você? Se você realmente estiver fazendo alguma coisa importante, alguém vai estar falando merda sobre você. Não dá para agradar todo mundo. Você precisa gostar de ser quem é. Eu acho que um conselho como esse é um bom jeito da gente começar a entrevista, mas ele estava me contando que a história mais engraçada ou mais trágica, depende do jeito que você olhar, aconteceu no Brasil, right? Uma intoxicação alimentar braba. Eu estava em São Paulo e comi um pedaço de queijo que estava em cima da mesa por horas. Aí a gente embarcou pro Rio. Eu estava felizaço. Cidade de Deus é o meu filme preferido de todos os tempos. Dadinho, meu nome agora é Zé Pequeno, p***. E quando vi pela janelinha a imagem do Cristo, foi um sentimento incrível. Mas naquela hora bateu. E por algum motivo, foi o melhor show que eu fiz no Rio e o show mais longo que eu já fiz na vida. Na partida, ele ainda postou nas redes sociais. E o piriri ficou para a história. Não quero ir embora, eu amo as pessoas, a cultura, eu amo o Brasil. Você deve conhecer as músicas do Bruno Mars. Ele é uma fábrica de hits. E por isso ganha muito dinheiro. Segundo a revista Forbes, foram 40 milhões de dólares só até junho desse ano. Aí eu pergunto, me diz, como é que faz um hit? Eu quero fazer um hit também. Pode-se fazer as pessoas dançarem, se apaixonarem ou chorarem. E daí eu vou criando, mas eu só sei que tá pronto quando eu ouço e começo a balançar a cabeça. Daí eu sei que tá boa. Nesse ponto ele é diferente. Muitos artistas hoje só seguem as regras de uma equipe que gerencia o que eles vão cantar, vestir e até como vão se comportar. E não satisfeito em fazer suas próprias canções, ele ainda ajuda os outros. Ele que escreveu essa música da Adele. E essa do CeeLo Green, cujo título é um palavrão em inglês que eu não vou repetir aqui por causa do horário. Essas duas músicas ficaram legais porque a gente se divertiu muito no estúdio e isso faz toda a diferença. Esse jeito de compor canções de sucesso, certeiras, redondas, lembra muito o Stevie Wonder. E muita gente também compara Bruno Mars com Michael Jackson. Olha como ele dança.
Ele admite que os dois são inspirações, mas a maior parte do que ele faz é invenção própria, a começar pelo nome. Na certidão de nascimento, esse cara se chama Peter Jean Hernandez. Meu pai me deu o apelido de Bruno porque eu era tarracadinho e pra ele eu lembrava o lutador Bruno Sammartino. Bruno Sammartino. E Mars, em inglês, significa Marte. Mars Eu achei que combinava, porque Marte é alguma coisa grande, soa transcendental. Bruno Mars. E aí, transcendental é o que ele promete ser o show que tá levando pro Brasil. Ele gosta muito de tocar isso. No Brasil, as pessoas vão ao show pra se divertir, pra dançar. Se as pessoas soubessem como o show fica melhor quando elas estão lá participando e não filmando o tempo todo, porque o artista se diverte mais. E volta sempre com uma boa história pra contar, nem que seja de um piriri. Obrigado. Thanks, man. Thank you very much. É hoje. A homenagem emocionante de Miguel Falabella à atriz Márcia Cabrita, a Neide Aparecida de Sai de Baixo. É agora. Você já viu uma arma disparar sozinha? Um fabricante de armas está na mira das autoridades. O Ministério Público Federal abriu uma ação contra a Taurus, a marca mais usada pela polícia em todo o Brasil. Segundo os promotores, disparos acidentais e defeitos de fabricação põem em xeque a segurança de quem carrega essas armas e das pessoas ao redor. Essa é a minha filha Isabelle. Essa roupa dela, tudo aqui, do jeito que ela deixou, tá tudo aqui. Isabelle era soldado da Polícia Militar de Alagoas. Ela queria seguir a carreira do pai, que trabalhou 30 anos na PM até se aposentar. Tinha 24 anos e morreu trabalhando. Ela e mais 3 PMs estavam nesta viatura. Tinha acabado de acontecer um assalto. Era agosto de 2014. Estas imagens são da reconstituição do caso. Os policiais tinham 2 submetralhadoras. Elas estavam assim, entre os bancos do motorista e do passageiro. O cano de uma delas ficou virado para a parte de trás do veículo, onde estavam Isabelle e um outro policial. Os PMs dizem que deixaram as armas travadas, só que mesmo assim, uma submetralhadora soltou uma rajada. Foram 30 tiros dentro da viatura. 17 atingiram a soldada Isabelle. Isso aqui rasgou todo, isso aqui ficou comigo. A submetralhadora é da marca Taurus. Armas dessa empresa estão sob suspeita há pelo menos 5 anos. Na morte de Isabelle, um fato chamou a atenção. Esta é uma submetralhadora do mesmo modelo que matou a policial. A arma não tem opção para rajada. Na chave seletora, existem 3 posições. No S de segurança, a submetralhadora fica travada. Não pode dar nenhum disparo. Já o número 1 significa 1 tiro por vez. E o número 2, tiro duplo. Peritos da Polícia Federal analisaram o caso. Concluíram que o seletor de tiros, provavelmente por causa do impacto na carenagem do banco ou no encaixe do cinto de segurança, passou da posição S, travada, para a posição 2. Os peritos disseram que esta peça da outra submetralhadora, chamada alavanca do ferrolho, pode ter acionado o gatilho da arma que matou Isabelle. Mas por que a rajada se a arma deveria dar apenas 2 tiros? Teste, submetralhadora Taurus. A PF confirmou. Na posição 2, a submetralhadora deu mais de 2 tiros, o que não deveria acontecer. A arma só parou os disparos após a liberação da pressão do gatilho. O teste mostrou que, se o gatilho continuasse apertado, a submetralhadora daria uma rajada completa de 30 tiros. A Polícia Federal classificou o resultado como um incidente de tiro. A gente não tem dúvida nenhuma de que essa arma tinha um defeito. Procurada pelo Fantástico, a Taurus não quis gravar entrevista. Em nota, a empresa se defende, citando um laudo do Instituto de Criminalística de Alagoas, que, ao contrário da análise da PF, descarta a rajada total e aponta más condições de uso e manutenção da submetralhadora que matou a soldada Isabelle. Se fosse 1 ou 2 tiros, se a arma não tivesse com defeito, hoje eu poderia ter a minha filha. Para ter uma dimensão exata do que está acontecendo com a Taurus, o Ministério Público Federal de Sergipe
pediu a todas as secretarias de segurança do país que relatassem se armas dessa empresa apresentaram algum tipo de defeito. 18 estados e mais o Distrito Federal falaram que sim. 4 estados não responderam e outros 4 disseram que não encontraram defeitos. Em Sergipe, um dos problemas foi com a pistola modelo 24/7. Mesmo carregada, a arma não disparou. Parou. Em fevereiro passado, o Fantástico mostrou que pistolas desse mesmo modelo disparavam sem ninguém apertar o gatilho. Em São Paulo, em 2014, o PM Luciano Bispo foi acusado de matar o estudante Douglas Rodrigues, de 17 anos, com uma pistola 24/7 da Taurus. O rapaz chegou a perguntar: por que o senhor atirou em mim? No julgamento, em dezembro passado, o PM disse que a arma disparou sozinha, depois de bater na porta da viatura. Uma fatalidade que eu sofro incondicionalmente com essa situação. Este armeiro da Polícia Paulista, um dos responsáveis pela manutenção das pistolas, fez uma demonstração. Numa queda de apenas 10 centímetros de altura, uma pistola do mesmo modelo pode disparar sozinha. Desengatilhou a arma. A justiça inocentou o PM. Pedi absolvição com a convicção absoluta de que ele não tinha culpa nenhuma, o policial militar. A culpa era da arma. Eu vou entrar com processo contra a fabricante da arma, porque alguém tem que ser responsabilizado pela partida do meu filho. O Ministério Público Federal de Sergipe entrou com uma ação na justiça contra a Taurus. Quer que a empresa pague uma indenização de 40 milhões de reais aos cofres públicos e faça uma revisão em 10 modelos de armas vendidas no país. Coloca a sociedade toda numa situação de risco, coloca os nossos policiais numa situação de risco. Nos Estados Unidos, a Taurus também teve problemas. A empresa fez um acordo com a justiça americana e estima que vai ter que desembolsar pelo menos 69 milhões de reais, entre revisões, trocas e recompras de armamento. No Brasil, a Procuradoria da República também pede mudanças num decreto do governo federal, em vigor há 17 anos, que restringe a importação de armas. O governo brasileiro criou uma reserva de mercado para a empresa Taurus, de modo que ela hoje domina 90% do mercado nacional de armas leves. Talvez por causa disso possa estar se acomodando na qualidade da fabricação dessas armas. O Exército, que é responsável pela fiscalização e por liberar a venda dessas armas, não quis gravar entrevista. O setor de comunicação chegou a confirmar data, local e hora de uma entrevista com o chefe do Departamento de Produtos Controlados, mas cancelou tudo no mesmo dia. O Exército mandou esta nota. Disse que não existe monopólio da Taurus e que, nos últimos 2 anos, autorizou a importação de mais de 5.000 armas. Mas no caso das submetralhadoras, reconheceu que houve falha no controle de qualidade da Taurus e determinou alterações no seu processo de fabricação. Quanto às pistolas 24/7, o Exército falou que exigiu que a linha de produção dessa arma fosse paralisada e o estoque apreendido. A Taurus afirmou que perícias conduzidas de acordo com as normas técnicas não têm confirmado a ocorrência de defeitos de fabricação nas pistolas. Falou ainda que acidentes com armas de fogo são, infelizmente, uma ocorrência possível. O pai da soldada Isabelle, que morreu com uma rajada de submetralhadora, fez um pedido. Que a pessoa que é responsável por a fabricação dessa arma, que produzisse arma não com tanto defeito, para que não viesse ceifar a vida de profissionais, como também de inocentes. Mais um policial militar morreu baleado na cabeça numa operação hoje de manhã no Rio, no Morro da Providência. O sargento Vitor Aleixo Oliveira da Costa tinha ido socorrer colegas atacados por bandidos. Prioridade ao Rua do Livramento, tem sargento baleado. Rua do Livramento, prioridade. O sargento Aleixo trabalhava na unidade de polícia pacificadora e estava há 12 anos na PM. Ele deixa a mulher e uma filha. Outros 2 policiais e um motoboy foram baleados no tiroteio, mas sobreviveram. Este ano já são 118 policiais assassinados no estado do Rio.
Você acredita que uma gatinha fofa como essa aqui foi envolvida num esquema de fraudes na Previdência? Pois é verdade. A compra de 2 gatos persas e itens de luxo chamou a atenção de uma força-tarefa que investigava o pagamento indevido de pensões e aposentadorias. Só este ano o prejuízo total gerado pelos fraudadores chegaria a quase 300 milhões de reais. Fórum de Campina Grande, na Paraíba. Leilão de bens de uma quadrilha de fraudadores da Previdência Social, lote 8. Alguém oferta R$1.000 nesse semovente gato de marca peça, de cor cinza, fêmea, idade aproximada de 2 anos. Uma gatinha é oferecida à venda no meio de computadores, motos, carros e apartamentos. Enquanto os compradores decidem se querem ficar com a Marie, entenda essa história. Os bens leiloados para recuperar parte do dinheiro público desviado da Previdência eram de uma quadrilha chefiada por André Soares da Cunha, servidor do INSS. Olha a quantidade de mentiras numa fraude só. Com certidões de nascimento falsas e CPFs também forjados, a quadrilha criou 35 pessoas e ainda inventou graus de parentesco entre elas e os golpistas. Essas 35 pessoas que nunca existiram constavam como empregadas de 2 empresas também de mentira, empresas fantasmas, como se ganhassem os salários mais altos nessas empresas. Depois de 6 meses de contribuição, essas pessoas inventadas foram declaradas mortas pelo falso patrão e os membros da quadrilha embolsaram as pensões pelas mortes. Ele criou pessoas, foram todas falecidas em 2015, em fevereiro, no mesmo mês, todo mundo. Essas pessoas tinham CPFs sequenciados, tinham praticamente todas o mesmo endereço, que era um endereço que também não existia. A quadrilha foi desmontada numa das 34 operações feitas este ano por uma força-tarefa que reúne Polícia Federal, Ministério Público Federal e a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. O quartel-general fica em Brasília e opera em salas secretas, como esta. Sim, as pessoas que trabalham aqui são pessoas dedicadas e correm risco. A Força-Tarefa calcula que desde que foi criada em 2003, evitou um prejuízo de 5 bilhões de reais ao cortar o pagamento ilegal de benefícios. Os golpes são variados. André Soares da Cunha desviou muito dinheiro também do Fundo de Aposentadoria Rural. O golpe era aplicado em zonas rurais. Aliciadores abordavam pessoas com mais de 60 anos e se ofereciam para conseguir o benefício, mesmo para quem não tivesse direito a ele. As pessoas aceitavam a oferta e passavam a receber a aposentadoria. E o lucro da quadrilha vinha dos empréstimos consignados, feitos com os documentos delas. Empréstimos esses ali, cada um na monta de R$5.000. Lembrando que foram cerca de 270 benefícios previdenciários deste tipo. Tudo bem? Dona Maria de Lourdes? Oi? Oi, dona Alexandrino? É a senhora? O caso que deu início à investigação que chegou até André da Cunha foi o da lavradora Maria de Lourdes. A senhora foi enganada? Foi. Segundo Maria de Lourdes, uma agente de saúde ofereceu ajuda para resolver a aposentadoria dela num posto do INSS. Aí assinei sempre, né? Fiquei com aquela magura no estômago, né? Pressentimento ruim? Sim. Aí minha chega estava suando, né? O pedido de aposentadoria não seguiu as regras exigidas. Ela disse, pronto, a senhora já está aposentada. Eu disse, mas como? Agora no banco que seu cartão já chegou. Pronto, aí tem aquela... Não tem naquele banco que tem um aparelho de botar o cartãozinho, né? Aí chegou Caixa lá, eletrônico pegou, do banco. Aí ela disse, já que você não sabe, eu vou ensinar. Aí foi, passou o cartãozinho, aí veio só aquela quantidade, né? Quantidade grande. Disse que ela tirou. De dinheiro? Primeiro pagamento que ela tirou, foi ela. No mês seguinte, Maria de Lourdes descobriu 2 descontos na pensão para pagamentos de empréstimos consignados que ela não tinha contraído. E então fez a denúncia. Qual o nome dela? A filha é Edneia. Dona Edneia? É. O Fantástico conseguiu falar por telefone com a agente de saúde Edneia, que negou o envolvimento com a quadrilha. Alô? Alô, dona Edneia?
Sim. Oi, a senhora é agente de saúde, né? Sou sim. Foi você Aí, que fez assim, aqueles empréstimos, os 2 empréstimos na conta da aposentadoria da Dona Maria de Lourdes? Não, não foi eu não, foi tudo eles que faziam já tudo lá, entendeu? Você não sabia que era uma fraude? Não, não sabia de jeito nenhum. Edneia foi julgada e absolvida. Maria de Lourdes perdeu a aposentadoria. Aí eu vou dizer uma coisa, eu falar sério é bom. Eu fiquei tão desgostosa depois disso que se eu pudesse eu mandava cancelar esse documento. André, o chefe da quadrilha, enriqueceu. Ele saiu de um bairro humilde de Campina Grande para um apartamento num bairro nobre, que ele fez esse pagamento à vista do imóvel, que por baixo foi avaliado em R$450 mil. E Em isso, dinheiro? Em dinheiro, em espécie. André não esqueceu da família. André manipulou a situação previdenciária dos pais dele. Eles recebiam uma pequena aposentadoria e passaram a receber o teto permitido por lei, sem ter direito a esse valor. André Soares da Cunha e os pais dele foram condenados com outras 27 pessoas. Todos recorrem em liberdade. André responde ainda a 88 processos, mas continua a receber o salário do INSS. O advogado dele foi procurado, mas não quis dar entrevista. Esta outra lavradora, que também se chama Maria de Lourdes, caiu no mesmo golpe. Fez um empréstimo no meu nome, 7.500. E ela diz que foi convencida por um advogado. Eu não sei ler. Nasci e me criei no sítio, trabalhando em roça. Aí ele chegou aqui dizendo que era advogado. De novo, o bando embolsou o dinheiro do falso empréstimo consignado e Maria de Lourdes perdeu a aposentadoria fraudada. Mexeu muito com a senhora essa história? Demais. Ainda hoje eu tô assim. Tem hora que eu digo, ih, a Polícia Federal vem me pegar, bicho, a Polícia Federal vem me pegar, bicho. Cresci na roça. Não entendo, meu estudo eu só tenho até a 4ª série. Ler é o difícil de eu ler. Escrever, copiar eu sou ótima. Agora, para tirar da minha cabeça para escrever, assinar essas coisas, eu sou péssima. Em Goiás, a Força Tarefa da Previdência descobriu uma quadrilha que durante 10 anos desviou dinheiro de outro benefício, a pensão por morte rural. Fiquei 4 anos recebendo. E agora foi cortado. E agora foi cortado. O ex-marido da Michele não era lavrador. Ele não teria direito à pensão por morte rural, mas a quadrilha conseguiu que ela recebesse o benefício. Nesse golpe em que uma pessoa se tornava lavradora depois de morrer, aliciadores abordavam viúvos e viúvas que não teriam direito à pensão. Sindicatos envolvidos na fraude vendiam declarações de que o morto era lavrador. Fazendeiros declaravam falsamente que ele teria trabalhado em suas propriedades. Os advogados completavam o serviço com a conivência de funcionários do INSS. E o pedido do benefício era sempre retroativo. Há 20 anos, a lei restringiu o pagamento desses atrasados, mas nem isso atrapalhava os golpistas. Então, a data do óbito, eles alteravam de forma tal a simular o óbito para a data anterior a 10 de novembro de 1997. Para quê? Para gerar direito a pagamento de altos valores retroativos. A viúva passava a receber o benefício mensal, mas não sabia dos retroativos embolsados pela quadrilha. Um dos casos identificados durante o curso da investigação foi de uma beneficiária que ela caiu na malha da Receita Federal e foi chamado, o CPF dela, foi chamado para justificar o recebimento de quase R$45 mil que ela não havia declarado. A beneficiária era a Michele. Aí a Federal teve aqui em casa, aí prendeu meu cartão do benefício. Por causa desses 44 mil que eu não sei para onde foi. Ela se lembra do nome da aliciadora. Jeane. Fomos à cidade de Niquelândia, em Goiás, conversar com a Jeane de Oliveira. Ela pediu que esperássemos, mas depois não quis abrir a porta de novo. Jeane, eu vou deixar meu telefone na caixa do correio para você me ligar. Jeane não ligou. Se eu soubesse que era bagunça, nem tinha mexido. Porque sou filha de lavrador, lavradora, sempre vivi dos braços e da roça, nunca precisei de bagunça, né?
3 gerentes de agências do INSS e 4 advogados foram presos pela Força Tarefa em Goiás. Outro caso também de destaque identificado durante a investigação foi a hipótese de 2 companheiros em que ele criou uma esposa fictícia, falecida, e ela criou um esposo fictício falecido, de forma tal que cada um dos companheiros recebeu 100 mil de valores retroativos por esse benefício pensão por morte indevido. Nós temos aí consequências tanto econômicas para o governo e também de injustiças, de pessoas que às vezes necessitariam do benefício, mas não temos recursos para pagamento porque outras indevidamente recebem esses valores. É o que acontece com o seguro-defeso, um benefício que pequenos pescadores recebem durante 4 meses por ano na desova dos peixes, quando eles não podem trabalhar. Nós verificamos na amostra que praticamente 2/3 das pessoas não faziam jus ao recebimento do programa. É um programa que paga 2 bilhões de benefícios por ano e as irregularidades são muito grandes. O desvio do seguro-defeso quase sempre é para uso político, em troca de votos e com a participação de associações de pescadores que vendem declarações falsas. Vereadores distribuem o benefício para gente que nunca jogou uma rede na água. Digo uma coisa, a maioria que recebe o seguro não são pescadores. O número de cadastros dobrou nos últimos 10 anos. Às vezes mototáxi, tudo recebendo, que não tem precisão, né? Já tem um trabalho dele, né? Quem pesca, mas também tem outra atividade, não pode receber o seguro-defeso. Mas este dono de mercado recebe. Ele disse à reportagem que não sabia dessa regra e que o benefício foi aprovado pela colônia de pescadores da região. Numa operação feita em setembro em Caracaraí, Roraima, a Força Tarefa identificou e cortou benefícios irregulares que somavam R$1 milhão. E a história da Maria, a gatinha, como acabou? Pois no leilão desta semana, ninguém arrematou a gatinha, que segue sob os bons tratos de uma fiel depositária. O próximo leilão é no dia 22 de novembro. O Brasil perdeu essa semana a atriz e comediante Márcia Cabrita, vítima de câncer no ovário. Como Neide Aparecida no humorístico Sai de Baixo, durante muitos anos, a Márcia trouxe alegrias às noites de domingo. Para prestar uma homenagem à atriz, o Fantástico convidou Miguel Falabella, seu companheiro de cena no Sai de Baixo. E ele fez uma livre tradução de um poema francês. Foi aqui, nesse teatro, no Teatro Procópio Ferreira, onde nós vivemos anos de muita alegria, de muita alegria. Talvez os anos mais felizes da nossa vida. Ela agora é uma doméstica que faz cachonagem. Que engraçado que eu nunca mais tinha encontrado o Tom. E encontrei com o Tom Cavalcante na rua, assim. E ele falou, ô Tom, pô, a gente nunca mais tinha se visto. E de repente a mulher saiu e falou, acabei de ouvir, que loucura vocês dois aqui, acabei de escutar que a Márcia Cabrita faleceu. E eu saí aí pela rua meio atarantado, lembrando aqui do que nós vivemos nesse teatro. Camareira! Chamou-me, É uma lembrança que não se apaga e estaremos sempre um na história do outro. A favor da cozinheira, com forno e fogão, vai ter revolução. O que restará de ti é tudo aquilo que deste e não o que guardaste nos cofres enferrujados. O que restará de ti, de teu jardim secreto, é uma flor esquecida, jamais fenecida, e tudo o que deste nos outros florescerá, pois aquele que perde a vida um dia encontrará. O que restará de ti é tudo o que ofereceste de braços abertos numa manhã ensolarada, e tudo o que perdeste ao longo da jornada, e tudo o que sofreste nos outros reviverá, pois aquele que perde a vida um dia a encontrará. O
O que restará de ti é uma lágrima caída, um sorriso brotado nos olhos do coração. É verdade. O que restará de ti é o que semeaste e dividiste com os que buscam a felicidade. E tudo o que semeaste nos outros germinará, pois aquele que perde a vida um dia a encontrará. Descanse em paz. Vamos falar do futebol. Hoje, mais 2 países se classificaram para a Copa do Mundo, a Suíça e a Croácia. Agora são 28 dos 32 países confirmados na Copa. A seleção brasileira está se preparando para o amistoso com a Inglaterra na próxima terça-feira em Londres e deve contar com o retorno de jogadores importantes ao time titular. Lá foi o técnico Tite ajeitar o colete e escalar o boneco? Ou não, os bonecos? Eles representavam a linha de 5 defensores ingleses. Para enfrentar os donos da casa, Tite pretende escalar a equipe que fez história nas eliminatórias com 9 vitórias seguidas. Voltam Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Renato Augusto e Felipe Coutinho, recuperado de uma lesão na coxa. Felizmente tive uma lesão no meu clube, desfalquei o clube. Foram 3 jogos. Vai ser o primeiro jogo de Tite na Europa e contra um adversário do continente. Nos 16 jogos sob o comando dele, foram 14 confrontos contra rivais sul-americanos. Um contra a Austrália e outro contra o Japão. Terça vai ser um amistoso. Mas um jogo entre seleções, no lendário estádio de Wembley, tem sempre cara de Copa do Mundo. Cadê a taça? Já pode me trazer a taça, por favor? Você jogou ontem, mas tá aqui hoje, né? Eu sou notícia, mano. Eu tô esperando alguém trazer a taça pra mim, hein? Tá muito perto mesmo, tá difícil de não ganhar. Eu posso ser campeão já na quarta. Ah, não, na quarta não. Deixa pelo menos pro domingo. Desde que eu cheguei aqui ao Fantástico, o campeão brasileiro sempre sai no domingo. Sempre comemora no Fantástico. Espera um pouquinho aí. Mano, mas não vai dar pra esperar, não. Ninguém te atrapalha também, né? Ah, nem pensar. Não vê o Grêmio hoje? Em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, o Grêmio recebeu Vitória. Os visitantes saíram na frente com o Patrick. Patrick na cara do gol, bateu! Vitória 1-0. E o Grêmio só conseguiu empatar com o Fernandinho. Grêmio 1, Vitória 1. 1-1 também foi o placar de Coritiba e Ponte Preta, no Couto Pereira, em Curitiba. À primeira vista, parecia que o Léo Gamalho ia ficar com uma péssima lembrança do jogo aéreo. Mas ele ficou com uma lembrança boa também. Olha aí. Do toque de cabeça! Léo Gamalho, Ponte Preta 1-0. Aí o Coritiba deu a saída depois desse gol. Foi tocando a bola, tocando, chegou na área. Gol do Curitiba. Ian Sassi. Repara só que o Iago tentou tirar, mas a bola bateu no Ian Sassi e entrou. Curitiba 1, Ponte Preta 1. É isso aí. Oi. Atlético Goianiense tá fazendo aí embaixo, rapaz? Eu tô quase caindo, Tadeu. Ih, tá quase caindo mesmo. Levanta um pouquinho aqui. Podia ter caído hoje, né, rapaz? Mas o Diego Rosa manteve a esperança. Ah, a esperança é de um milagre, né? Mas a esperança, né? Não, levanta aqui de novo. Valeu. Diego Rosa quase pediu música. Aliás, teve um monte de gente hoje quase pedindo música. Em Goiânia, no Estádio Olímpico, o Atlético Goianiense recebeu o Sport. E o Diego Rosa fez os 2 gols do jogo. Diego Rosa. Fora que o goleiro Kleber, como um gato, também impediu a reação do Sport. Então, Atlético Goianiense 2, Sport 0. Em Salvador, na Fonte Nova, o Bahia recebeu o Atlético Mineiro. E os visitantes saíram na frente. Robinho, Atlético 1-0. O Bahia poderia ter empatado com o Mendonça, mas o Mendonça vacilou. Quem fazia gol pelo Bahia hoje era o Edgar Júnior. Ele fez 2 gols e virou o jogo para o Bahia. O Edgar Júnior fez 9 gols nos últimos 8 jogos.
Você pode achar que falta um R no nome dele, mas gol não falta não. Edgar Júnior, Bahia 2-1. Só que o Atlético empatou com um golaço do Robinho. Olha isso. Tá de brincadeira, Robinho? Se o cara faz isso no jogo, imagina que ele não vai fazer no Tá de Brincadeira pra semana que vem. Robinho e Edgar Júnior, os dois podendo fazer o terceiro gol pra pedir música. Não rolou. Bahia 2, Atlético Mineiro 2. Tivemos mais 3 jogos hoje. O Palmeiras, 3 jogos hoje. O Palmeiras venceu o Flamengo por 2-0 na Arena Palmeiras. O Cruzeiro venceu o Fluminense por 3-1 no Mineirão. E o Vasco empatou com o São Paulo 1-1 em São Januário. Mas eu tenho uma coisa triste pra te falar. Mas diga, Belo, o que foi? Não temos os gols do seu jogo. Mas isso é perseguição! É perseguição! Não é, não. Olha aqui, tivemos um problema técnico. Isso nunca aconteceu no Fantástico. Maluco comigo, Belo! Aconteceu. Senta quirupita! Mas olha aqui. Oh, meu dente! Meu Deus, meu dente tá caindo, meu Deus, que tragédia! Que tragédia, meu Deus do céu! Cai o VT! O dentista! Meu Deus, cai o dente, cai o VT, cai tudo. Mas olha só, você vai ver depois Banguela, nós vai ver no Globoplay, vai ver no Bom Dia Brasil, no Globo Esporte amanhã. A gente pede desculpas por não mostrar esses gols, tá? E a gente segue. Vamos ver a classificação do campeonato? Pelo menos isso? Vamos ver a classificação. Banguelo, toca! O Corinthians está pertinho da taça, mais uma esticadinha e ele levanta o caneco. O Timão tem 68 pontos, basta vencer o Fluminense na quarta-feira e é campeão. O Grêmio é vice-líder, 10 pontos atrás com 58. O Palmeiras vem em terceiro com 57. E o Santos vem em quarto com 56 e um asterisco. Tem um jogo a menos. Completa a rodada amanhã contra a Chapecoense. Depois vem Cruzeiro com 54 pontos. Botafogo 51. E o Flamengo fecha o G7, o grupo de classificação para a Libertadores com 50 pontos. O oitavo colocado é o Vasco com 49. Bahia e Atlético Mineiro tem 46. São Paulo e Atlético Paranaense 45. Fluminense 43. Chapecoense 41 e um asterisco, um jogo a menos. O Coritiba tem 40 pontos. O Vitória 39. E a zona de rebaixamento já aparece um pouco mais para trás. Sport e Ponte Preta 36 pontos, Avaí 35 e o Atlético Goianiense ainda acreditando no milagre com 30 pontos. Ainda tô rindo do cavalinho Banguela. Olha só, antes da gente Aconteceu de tudo hoje. Antes da gente se despedir, a gente vai dar uma olhadinha nas mensagens, nos comentários que a gente recebeu do público durante o programa. Vamos lá? Vamos lá, já estão nossas mensagens aqui? Já flutuando? estão. Vamos Olha lá, só, então. vamos começar pelo Jurandir. A Márcia Cabrita me fez rir durante anos e precisou de um dia para me fazer chorar. Descanse em paz. Obrigada pela homenagem, bela homenagem, Jurandir. Mensagem do Bruno Favaz. Ele diz o seguinte: adrenalina pura com Renata Ciribelli no Fante 360. Achei sensacional. Deu vontade de andar nesse trenó. Eu não fiquei com vontade, não. Eu também não, deu frio na barriga longe demais. desse trenó. Olha aqui, ó, o Estácio Dourado. Não tem como não se deliciar com essas reportagens sobre o Rio Nilo no Fantástico. A jornada da vida é uma aula de história. É Demais, mesmo. História e cinema. E para finalizar aqui, mensagem do Rodolfo Pimentel. Olha aqui. Olha lá, ele fez um tá de brincadeira, olha lá, acertou. Acertou, não. Ele diz o seguinte, ó, você acredita, Tadeu? Eu fiz 2 vezes, de primeira. Põe na tela aí, se quiser, que eu faça ao vivo. Então, já fez, já tá feito. Mas o pessoal que quiser fazer mais, mandar pro Tá de Brincadeira, manda pro nosso site, capricha durante a semana, manda pro nosso site e manda o telefone pra gente fazer contato, pra gente saber umas informações, saber a história desse lance. Quanto tempo você levou pra fazer tudo isso? A gente quer Fala saber a verdade. tudo. Agora capricha, produz e manda pra gente. Tá joia, o Fantástico fica por aqui. Tenha uma ótima semana, um beijo, até domingo que vem. Até domingo que vem, pessoal. Um abraço. Tchau.